Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 56. Nós vamos meditar nesta manhã a respeito de sentimentos que nos permitem sermos usados por Deus. Nós vamos tirar o exemplo desses sentimentos, que foi a mãe terrena de Jesus, sentimentos que são manifestados na vida de Maria. Vamos então ler esse texto. Diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venhas visitar-me, a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço trabalhou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Amém. Esse texto sempre me impressionou muito. Eu gosto muito de ler esse texto para tirar exemplos para a minha vida,
exemplos de dedicação a Deus, exemplo de sentimentos para com Deus, porque Maria realmente se tornou um grande exemplo para nós. Quando ela exclamou, e nós vemos aqui chamado de Cântico de Maria, e ela diz que seria chamada de bem-aventurada por todas as gerações, quando Isabel também diz bem-aventurada a que creu, nós realmente temos que reconhecer que Maria foi bem-aventurada. Mas a primeira coisa que me impressiona muito nesse texto, irmãos, é que Maria ficou muito feliz, Maria foi bem-aventurada, Deus fez grandes coisas com ela. No versículo 28, nós lemos na saudação, o anjo dizendo: o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, mas nós não lemos de nenhuma bênção ou de nenhuma bem-aventurança material na vida de Maria. Nós não lemos. Pelo contrário, Maria teve uma vida, humanamente falando, sofrida. Sofrida no nascimento do seu filho. Nenhuma mãe gostaria de ter um filho na situação que Maria teve o filho, né? Sem ter lugar para repousar, para poder ter o seu filho, tendo que acomodar o seu filho ali numa manjedoura. Sofrida na perseguição, com o filho novo ainda teve que fugir, porque se não fugisse, o filho seria tomado em seus braços e seria morto. Provavelmente sofrida, tendo que criar os filhos já sem o marido. Como José era um homem temente a Deus e José desaparece da história, todos concordam, todos os comentaristas concordam que Maria tenha ficado viúva, ainda em um período jovem da sua vida, teve que criar os seus filhos. Sofrida, irmãos, porque ela acompanhava Jesus no seu ministério. Sofrida porque ela teve que ver o seu filho sendo crucificado, todo machucado, todo ensanguentado, perdendo a sua vida, e ela ali firme, porque sabia que o seu filho tinha que passar por aquilo. Geralmente, quando a gente pensa em buscar um exemplo na Bíblia, a gente quer buscar um exemplo de alguém que foi servido por Cristo. E muitas pessoas hoje querem ser servidas por Cristo. Mas eu quero crer que a grande bem-aventurança na nossa vida está em servirmos a Cristo. É muito melhor nós servirmos do que sermos servidos. Porque sermos servidos nós já fomos da maneira máxima que alguém poderia servir o outro. Não existe nada, nenhum feito maior do que uma pessoa dar a vida pela outra pessoa. E Jesus deu a vida dele por nós. O Senhor Jesus já fez o máximo por nós. Então, eu ficar atrás de ser servido por Cristo, confesso para os irmãos que quando eu tenho que pedir uma coisa a Jesus Cristo, eu tenho assim um pouco de constrangimento. Eu chego a ter vergonha de ficar pedindo coisas a Jesus Cristo, a não ser que seja para o reino dele, para a igreja dele. Claro que todos nós pedimos, mas nós temos esse costume, claro, somos humanos, somos fracos, precisamos de socorro. Então, nos momentos de aflições, nós temos a quem para recorrer. É o nosso Deus, é o nosso Salvador, é aquele que declarou que nós somos irmãos dele, como eu li aqui no domingo passado também, se não me engano. Mas eu vejo Maria sendo bem-aventurada porque ela serviu muito ao reino de Deus. E desde menina eu gosto muito de ficar pensando o que Maria tinha para Deus escolhê-la. É uma coisa impressionante. Naquele tempo o mundo já tinha milhões de pessoas. O povo de Deus, o povo de Israel já tinha muito mais de 1 milhão de pessoas, claro que tinha. Mas dentre esses milhares e milhares de pessoas, o anjo foi para bem pertinho de quem? Para anunciar que ela seria a mãe do Salvador. Para bem pertinho de Maria. O Espírito Santo alcançou a pessoa de quem para gerar o Salvador? De Maria. Então, irmãos, nós não podemos partir para o exagero
de venerar Maria como se fosse uma santa, no sentido de virgem, no sentido disso, daquilo, e até chamar de mãe de Deus. Não podemos partir para esse exagero, mas nós temos que ter a consciência de que podemos tirar da vida dela, dos sentimentos dela, das atitudes dela, nós podemos tirar excelentes exemplos para que Deus também possa nos usar. Não creio que Deus vai nos usar de maneira tão grandiosa quanto usou Maria, porque o Salvador já veio, o Salvador já nasceu. Hoje nós só comemoramos o nascimento do Salvador. Mas tem muita coisa para ser feita no reino de Deus. E Deus pode usar cada um de nós, né, em coisas importantes para Deus, para o reino dele. Então vamos enumerar com paciência alguns sentimentos que nós tiramos desse texto aqui. O primeiro, irmãos, é prontidão em permitir que a palavra de Deus se cumprisse em sua vida. Tão logo o anjo anunciou que ela seria mãe do Salvador, e anunciou numa situação muito complicada, porque ela disse assim, como é que pode ser isso, se eu não... Em outra palavra, ela quer dizer o seguinte, eu não tive contato com o varão, não conheço o varão, eu não tive contato com o varão. Como é que pode ser isso? Então ela gerou do Espírito Santo. Então logo o anjo terminou aquela anunciação, qual foi a expressão de Maria? Nós vemos no versículo 38. O que ela diz aí? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Prontidão em permitir que a palavra de Deus se cumprisse em sua vida. Nós precisamos ter isso, irmãos. Mesmo que a palavra de Deus venha para nós com alguma complicação humana, alguma complicação em nossa mente. Espera aí, eu não entendo isso. Como é que vai ser isso? Não, mas se a palavra de Deus está dizendo que é para ser assim na minha vida, então que se cumpra a palavra de Deus, sem questionamento. Eu não vejo aqui Maria questionando em nenhum momento. Ela só perguntou antes como seria, mas ela não fez um questionamento. Não, mas como é que pode ser isso? Me explica esse fenômeno espiritual. Bom, então cumpra-se em mim. Nós precisamos fazer assim. Cumpra-se em mim o que a palavra de Deus determina. Segundo, irmãos, segundo sentimento, é o prazer nas bênçãos recebidas pelos irmãos. É interessante. Maria tinha um sentimento para com a sua própria vida, o de deixar que a palavra de Deus se cumprisse nela. Mas Maria também tinha um sentimento para com os seus irmãos, com os seus semelhantes. Quem era Isabel? Prima de Maria, entre o povo de Deus era considerada irmã. Irmã por pertencer ao povo de Deus, e as famílias tinham essa coisa que eu acho muito bonita, né? Então os primos, eles se consideravam como se fossem irmãos, era uma coisa muito bonita que existia. E quando o anjo disse que Isabel, que era estéril, olha bem, já na idade avançada, Isabel era uma prima muito mais velha, né, do que Maria, já na idade avançada, era considerada estéril, e ela já estava no 6º mês de gravidez. O que Maria fez, irmãos? Veja aí no versículo 39, o que ela fez? E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada à montanha, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ela não sossegou enquanto ela não foi se alegrar junto com a sua prima, com a sua irmã. Não sossegou. Isso às vezes falta muito na gente, irmãos, mas Deus usa muito isso. A alegria pela conquista de algum irmão. A alegria por uma bênção recebida por algum irmão. Nós precisamos desenvolver isso em nós, porque Deus usa isso. Deus usa isso. Todo mundo zombava de Isabel. Isabel vivia triste. Naquela cultura, uma mulher sem filho era muito zombada, né? Então todo mundo zombava de Isabel. Isabel vivia triste, queriam
Está esperando o neném? Olha que alegria, então vou lá. E ela correu para lá, para se alegrar junto com Isabel. Então nós precisamos também desenvolver esse prazer. Um prazer, irmãos, que gera agradáveis situações espirituais e um prazer que faz ajudar. O prazer de Maria foi tão grande e ela correu tão rápido à casa de Isabel, que quando ela chegou lá, todo aquele prazer que ela tinha gerou uma situação espiritual muito agradável, até mesmo para ela, para sua prima e para ela. Porque logo o menino, que era João Batista, os irmãos sabem a história, espero que saibam, né? Que estava no ventre de Isabel, quando ouviu a saudação de Maria, aquele menino saltou no seu ventre. É uma situação agradável. Humanamente falando, é uma situação agradável. Não sei quantos pais já passaram por isso, eu já passei. Eu sei os movimentos dos meus filhos no ventre da minha esposa, para cada um deles, quando minha esposa estava esperando, quando eu botava a mão na barriga dela. Gerava uma situação agradável. Agora imagine que coisa bonita, Maria saudar a prima, e a prima dizia assim, olha, quando ela ouviu a sua saudação, quando ele ouviu a sua saudação, saltou no meu ventre. Uma situação muito agradável, humanamente falando. Mas a situação muito agradável aqui foi uma situação espiritual, porque diz que naquele momento Isabel foi cheia do Espírito Santo. E Isabel, irmãos, ela, vamos dizer assim, ela proclamou uma bênção sobre a vida de Maria. E ela disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E produziu uma situação de alegria espiritual muito grande para Isabel, porque ela diz assim, de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Ou seja, Isabel se sentiu o quê? Gratificada. Quando irmãos compartilham de alegria, de vitórias de outros irmãos, o irmão que é vitorioso, irmãos, ele não fica soberbo não, ele fica alegre quando os irmãos compartilham da alegria. Todos nós temos esse tipo de experiência. Todos nós temos. Eu tive agora há poucos dias, teve um culto lá em casa, culto de gratidão a Deus por 40 anos de casamento. E quantos irmãos foram lá em casa compartilhar da mesma alegria que eu sinto por estar 40 anos com a minha esposa? E que alegria eu senti por os irmãos estarem juntos lá compartilhando disso. Então produz uma alegria espiritual. Esse prazer nas bênçãos recebidas pelos irmãos precisa ser bem desenvolvido por nós. Terceiro sentimento, irmãos, engrandecimento do Senhor Deus, ou desejo de engrandecer ao Senhor Deus. Cântico de Maria começa com uma expressão muito interessante, no versículo 46. Disse então Maria, a minha alma engrandece a quem? Ao Senhor. Ela não começou o cântico dela dizendo assim, porque eu sou a melhor mulher do mundo, porque Deus escolheu a mim para ser a mãe do Salvador. Não começou assim. Ela não tinha nenhuma soberba no coração dela. Ela só tinha o desejo de engrandecer o nome de quem? De Deus. E ficou registrado. A minha alma engrandece ao Senhor. Quando nós trabalhamos para engrandecer a Deus, irmãos, Deus nos usa. Porque Deus não vai passar pela surpresa de estar usando alguém que vai buscar um engrandecimento pessoal. Porque Deus vai estar usando quem Ele sabe que vai querer engrandecer somente a Deus. Então Deus nos usa. Quarto sentimento, reconhecimento da salvação que vem de Deus. Isso é essencial para servir a Deus. Ele diz assim, meu espírito se alegra em Deus, o que? Meu o quê? Salvador. Antes de comentar esse aspecto, somente dizer o seguinte, o grande engano do catolicismo, colocar Maria como mãe de Deus, quando Maria precisou também de quê? De um Salvador. Ela não foi salva porque era perfeita. Ela não foi ao céu porque era perfeita.
mas ela precisou também de um Salvador. E ela sabia disso. E ela se alegrou no Deus da sua salvação. Então ela precisava. Toda vez, irmãos, ou sempre, quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Salvador, o que vai acontecer conosco, irmãos? Esse reconhecimento vai produzir alegria. Ela diz, o meu espírito se alegra. Por que tem tanto crente querendo se alegrar com tanta besteira hoje, irmãos? Ou porque não são crentes realmente, não têm Jesus como Salvador, porque a alegria da salvação é uma coisa impressionante. Ninguém segura a alegria da salvação. A alegria da salvação brota de dentro da gente de um aspecto impressionante. Então, ou porque não são salvos realmente, ou porque se esqueceram que foram salvos um dia e começam a achar que são autossuficientes. Aí Deus não vai usar. De verdade, Deus não vai usar. Mas quando nós realmente temos Deus como Deus da nossa salvação, nós temos uma alegria espontânea, uma alegria que vem de dentro do nosso coração. Reconhecimento que só vem também pelo sentimento de humildade. Então Maria era extremamente humilde. Ela diz assim, porque atentou, qual a expressão que ela usa aí, irmãos? Na baixeza da sua serva. Tem uma porção de gente aí querendo ser grande. Como é que Deus vai usar quem quer ser grande? Jesus disse que quem busca tocar trombeta para ele aqui na terra, já recebeu aqui na terra o quê? O seu próprio galardão. De vez em quando alguém acena assim com uma tentação, né? Eu lembro que há muitos anos atrás tinha um irmão aqui nessa igreja que vivia dizendo assim, pastor, porque o senhor tem que fazer um esforço para ir no Jô Soares. Para quem no Jô Soares? Eu ficava olhando para aquele irmão assim, só sorria, né? E graças a Deus nunca fui. Fazer o que lá? Ser zombado, né? Fazer o que lá? Então tem pessoas que às vezes buscam um sentimento assim de orgulho, mas é interessante que Maria, ela diz, porque atentou na baixeza da sua serva. Outra coisa, ela reconhecia a misericórdia de Deus. E ele diz, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então, Deus sempre é misericordioso. E terminando, irmãos, em quinto lugar, é o sentimento de reconhecimento do poder de Deus. Ela diz assim, com o seu braço, obrou, ou trabalhou, ou realizou valorosamente. Aí diz assim, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Então até no pensamento dissipou os soberbos. Depois dos tronos os poderosos. E elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, com Abraão e sua posteridade para sempre. Ou seja, ela reconhecia que o poder de Deus esteve presente na vida do seu povo. Quando eu disse que Maria tinha prazer nas bênçãos pelos irmãos, eu quero terminar, nas bênçãos recebidas pelos irmãos, eu quero terminar com esse versículo. No versículo 56 nós lemos assim, Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Então Maria tinha prazer o quê? Em servir aos seus irmãos. Servir aos seus irmãos. Será que Maria ficou lá 3 meses para ficar lá de bate-papo com Isabel? Olha, Isabel estava no 6º mês. Quanto tempo uma mulher fica grávida normalmente, irmãos? 9 meses. Então, Maria ficou, ela grávida também, ela ficou até quase o nascimento de João Batista. Então, ela ficou ali ajudando Isabel. Então, ela tinha o desejo de servir a Deus, engrandecer o nome de Deus. Ela era humilde, extremamente humilde, reconhecia o poder de Deus, se alegrava com as bênçãos recebidas pelos irmãos, e ainda não só se alegrava, mas ela servia aos seus irmãos. Por isso,
Maria foi escolhida. Podemos dizer que, humanamente falando, ela era uma mulher perfeita. E nós precisamos buscar essa perfeição para que Deus também possa nos usar cada vez mais, né? Que Deus nos abençoe e nós tenhamos esse exemplo nessa mulher maravilhosa do passado, que foi tão usada por Deus para o seu reino. Amém.